Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos ficar em pé para as leituras. Leitura da Epístola de São Paulo, apóstolo a Tito. Caríssimo, com efeito, a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com moderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. É assim que deves falar, exortar e repreender com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Então, como disse, antes da missa recitamos o Veni Creator com indulgência plenária nas condições habituais, desapego de todo pecado, mesmo os veniais, confissão e comunhão alguns dias antes ou depois de cumprir a obra prescrita. E também rezar nas intenções fixas do Santo Padre. Pode ser, por exemplo, um Pai Nosso ou uma Ave Maria. E após a Santa Missa faremos também a novena do Menino Jesus de Praga, rezando pela Igreja. Podem sentar-se. Depois que se completaram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus. Para os católicos, hoje é o dia da 8ª do Natal e da circuncisão do menino Jesus no rito romano tradicional. A aliança divina feita com Abraão mandava que seus descendentes homens fossem circuncidados. A lei de Moisés ordenava que ela fosse feita no 8º dia. Como vimos no domingo passado, nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu inteiramente à lei mosaica para o nosso bem. Dessa forma, no 8º dia de seu nascimento, o menino Deus foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. A festa do Santíssimo Nome de Jesus será celebrada amanhã. Hoje, cumpre então entender o que era a circuncisão e qual é a circuncisão da nova e eterna aliança, o Novo Testamento, instituído por Deus nosso Senhor. A circuncisão foi dada por Deus a Abraão como sinal de fé na promessa que havia sido feita ao santo patriarca, promessa que de sua descendência viria o Messias, o Salvador. Era, portanto, um ato de fé na promessa divina, além de ser um sinal da consagração a Deus e do reconhecimento de sua soberania. E também um sinal de reconhecimento do pecado e da satisfação que é devida pelo pecado cometido. A circuncisão, significando a fé na promessa divina, significando a consagração a Deus e o reconhecimento do pecado, era a ocasião para que Deus purificasse a alma das crianças judaicas de sexo masculino do pecado original. Como sabemos, todos os que vêm ao mundo, com exceção de Nosso Senhor e Nossa Senhora, claro, possuem o pecado original, que nada mais é que a ausência da graça, o afastamento de Deus. Uma criança até os seus 7 anos não pode livrar-se do pecado original, a não ser por um rito instituído por Deus, pois é incapaz de um ato voluntário pelo qual poderia arrepender-se de seus pecados e unir-se a Deus. Uma criança não pode salvar-se por um batismo de desejo.
Assim, é necessário um rito que manifesta a fé no Messias e pelo qual Deus purifica a alma da criança para que essa possa se salvar, caso venha a morrer antes da idade da razão, antes dos 7 anos, mais ou menos. Antes da circuncisão, na época da lei natural, antes da lei de Moisés, havia um rito instituído por Deus para apagar o pecado original e que não sabemos mais em que consistia. Com a promessa feita a Abraão, esse rito de purificação do pecado original passou a ser a circuncisão para as crianças judaicas de sexo masculino. Para aquelas de sexo feminino e para as crianças pagãs persistiu o rito instituído na época da lei natural anterior a Abraão. A prática da circuncisão era, portanto, o único modo de salvar os meninos judeus caso viessem a morrer antes da idade da razão, e por isso Deus ordenou que fossem circuncidados no 8º dia e não mais tarde do que isso. Nós vemos assim claramente, caros católicos, que a circuncisão era uma prefiguração do batismo. O batismo é, evidentemente, muito mais perfeito que a circuncisão, sendo um rito muito mais espiritual e profundo. O batismo, ao contrário da circuncisão, não é só uma ocasião na qual Deus confere a graça. O batismo é causa da graça, pois nele Deus usa a água e as palavras ditas para transmitir a graça. Após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o único meio pelo qual uma criança, sem o uso da razão, pode se salvar é pelo batismo, excetuando o martírio, como foi o caso dos santos inocentes. Não há outro meio além do batismo. Por isso, nosso Senhor disse aos seus discípulos: ide e ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí a importância de batizar as crianças sem tardar, rapidamente, a fim de lhes assegurar o céu em caso de morte prematura. Uma criança que não tem o uso da razão e que falecesse sem o batismo, iria para o limbo, onde elas estão isentas de sofrimento e gozam de uma felicidade natural, mas que é incomparavelmente inferior à felicidade do céu, que é uma felicidade sobrenatural, que é viver da própria vida divina. É assim de suma importância batizar as crianças o quanto antes. Os moralistas dizem que adiar o batizado por mais de um mês é falta grave dos pais, colocando em risco a salvação da criança. Portanto, caros pais, não batizar a criança dentro de um mês após seu nascimento é, de fato, um pecado mortal, e que não se diga que a saúde da criança durante esse período é frágil. Ora, Deus mandou que fosse feita a circuncisão, que é muito mais perigosa para a saúde do bebê, no 8º dia, em um tempo em que a medicina era precária e a higiene igualmente, e nós adiaríamos o batismo por mais de um mês, por motivos de saúde. Chegando próximo o momento do nascimento, os pais devem já tomar todas as providências para que o batismo seja feito no máximo dentro de um mês, cumprindo os trâmites necessários, realizando eventuais cursos, escolhendo os padrinhos por suas qualidades espirituais e não por mero parentesco ou motivo social. Escolher pelas qualidades espirituais e também pelo bem que efetivamente pode fazer a criança. Os padrinhos são necessários não para dar presentes, mas para auxiliar os pais na educação católica da criança. Muito menos se deve adiar o batismo por questões de conveniência, questões sociais, para esperar padrinhos que moram em outro lugar e que só podem vir daqui a mais de um mês. Muito menos esperar o batismo para que a criança, teoricamente, chore menos ou para que saia mais bonita na foto. Tudo isso não tem importância nenhuma diante da graça do sacramento e da urgência do sacramento. É evidente que não deve qualquer um batizar assim a criança, a não ser em caso de emergência. O batismo deve se fazer dentro de um mês,
pelo sacerdote. A necessidade, caros católicos, do batismo é tanta que nosso Senhor Jesus Cristo quis que a matéria do batismo fosse a água, que é muito fácil de ser encontrada em praticamente qualquer lugar. Diferentemente do pão e do vinho necessários para a Eucaristia, diferente do óleo necessário para a crisma e extrema-unção. O batismo é tão necessário que, em caso de urgência, como dissemos, qualquer um pode batizar. E é preciso que todo católico saiba como se faz o batismo, a fim de realizá-lo em caso de urgência. Basta derramar a água na testa da pessoa dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não for possível na testa, por uma razão ou outra, a água pode ser derramada em qualquer outro membro do corpo, dizendo as palavras acima mencionadas: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é sequer necessário falar o nome da pessoa ou dar-lhe um nome. O batismo é tão necessário que, em perigo de morte de uma criança, ela deve ser batizada, ainda que seus pais não sejam cristãos. Houve um caso famoso na época do Papa Pio IX, em que uma babá batizou um menino judeu em perigo de morte. O menino sobreviveu e o Papa Pio IX passou a cuidar de sua educação cristã para a revolta dos liberais da época. Ao menino, mais tarde, foi dada a liberdade de voltar a viver com os pais durante a adolescência. Dada a incompatibilidade com a fé, ele deixou os pais e tornou-se depois sacerdote, adotando o nome de Pio na vida religiosa. De fato, caros católicos, a condição indispensável para se batizar alguém é que se assegure a sua educação católica. Claro, em caso de emergência, em perigo de morte real, se batiza em qualquer circunstância. Numa sociedade católica, se essa criança sobrevivesse e os pais não fossem católicos, a Igreja asseguraria essa educação. Portanto, não se pode batizar os filhos daquelas pessoas que vivem em situação completamente incompatível com a fé católica e com a moral católica. Como esperar uma educação católica de pais naturais ou adotivos que não praticam ou não se esforçam para praticar o básico da verdadeira vida católica? Seria o caso de divorciados, recasados ou o caso de uniões do mesmo sexo. O batismo não é um mero rito de introdução na sociedade ou na igreja, não se trata de mero evento social de apresentação da criança. O batismo é um sacramento instituído por Cristo para que a pessoa receba a sua graça, para que tenha o pecado original apagado. Pelo batismo se imprime na alma uma marca que nunca mais poderá ser apagada, o caráter batismal que nos incorpora a Cristo, que nos faz membros de Cristo, que nos torna aptos a receber os outros sacramentos e aptos a participar da liturgia, em particular da Santa Missa. O batismo nos faz membros da Igreja, apaga o pecado original, nos dá a graça divina, imprime na nossa alma essa marca que não se apaga, que é o caráter batismal, e nos traz a possibilidade de receber os outros sacramentos. Eis a importância capital do batismo, sem o qual as criancinhas não podem se salvar. Está claro que a circuncisão, enquanto rito religioso, está abolida, e praticá-la com sentido religioso seria negar a vinda de Cristo e a instituição do batismo, o que é falta grave contra a fé. No dia de sua circuncisão, caros católicos, Nosso Senhor nos ensina, então, a importância de receber logo o batismo. É também nesse dia que Cristo, ainda criança, oferece as primeiras gotas de sangue para a nossa redenção, manifestando sua caridade ardente para conosco de maneira clara e sangrenta, já nos primeiros dias de sua vida. Cristo mostra também a sua humildade,
Ele não precisava ser circuncidado, pois não tinha qualquer pecado e já estava inteiramente consagrado a Deus. Se o fez, foi porque tomou sobre si todos os nossos pecados e sofreu por eles, a fim de nos obter a misericórdia divina. Além dos motivos gerais que mencionamos no domingo passado, para que Nosso Senhor e Nossa Senhora observasse a lei mosaica, quer dizer, mostrar que a lei de Moisés era boa, impedir as calúnias dos judeus, nos livrar do jugo pesado da lei mosaica, consumá-la e dar exemplo de obediência, Cristo quis hoje mostrar que ele possuía um corpo verdadeiramente humano, capaz de sofrer até o sangue, e quis mostrar cumprindo as profecias que descendia de Abraão, se submetendo ao rito imposto por Deus ao patriarca e seus descendentes. Submetendo-se à circuncisão, Cristo nos lembra de que devemos todos ser espiritualmente circuncisos. Já no Antigo Testamento estava dito: o Senhor circuncide o teu coração para que ames a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, a fim de que possas viver. Assim como não bastava aos judeus serem circuncidados na carne, devendo ser também na alma, devemos ser batizados e cumprir as promessas feitas em nosso batismo. Promessas de servir a Deus e de renunciar ao demônio e suas pompas, que são os pecados e as ocasiões de pecados. Então, desejo a todos um santo ano de 2022. É muito comum ouvirmos nesses dias de começo de ano o desejo de muita saúde e paz. É o que desejo a todos. Desejo saúde, antes de tudo, a da alma, e também a do corpo, se for conveniente para a alma, e desejo a paz, mas a paz de Cristo, que não é como a do mundo. A paz de Cristo é feita de combate para defender a nossa alma, a fé e a igreja dos ataques dos inimigos. A paz de Cristo é feita também de cruzes. Santo ano de 2022. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.